Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. Já estamos a postos, como vocês estão vendo. Vladimir Alves e seus bochichos. Muito boa tarde. Boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde a todos. Olha, vamos falar de uma movimentação na Rede Globo de televisão. Tem novidades chegando aí. Eita, muitas, não inclusive. Para, hein? Pelo amor de Deus. Mas tá sabendo de tudo aqui também. Do meu lado, Thiago Rocha. Boa tarde, Sônia Abrão. Boa tarde para todo mundo. E olha só, tem um cantor famoso que recebeu um presente inusitado das fãs. E aí eu quero saber se você daria esse presente para ele. Calma que eu te conto já. Vou nem falar o que eu pensei. Deixa pra lá. Nosso repórter do mundo das celebridades, Jean Rios, aqui com a gente. Boa tarde, Jean. Muito boa tarde para você, Sônia Abrão, para os meninos e para quem está assistindo. Estava com saudades da Sônia Abrão, saudades da Tarde é Sua. Já está aqui com a gente, né? Vamos começar falando da história de Belo e Graciane. Hoje é sexta-feira, você sabe que a gente sempre faz, não é? Um resumão compacto dos principais fatos da semana. A gente também conta tudo que está rolando hoje, quais são as novidades e ainda tem faxina da geladeira. Quem entra, quem sai, daqui a pouquinho você vai estar sabendo de tudo isso. E uma coisa que realmente repercutiu muito durante a semana foi Graciane Barbosa falando que se ela ficasse se preocupando com amantes do Belo, ela ficaria louca, não teria tempo para fazer mais nada na vida. Aí ela se arrependeu dessa história, voltou para as redes sociais e veio com outro lado, dizendo que ela confia no Belo, que ele não teria necessidade de traí-la e que esse tipo de coisa não rola, não acontece, que ela nunca disse que ele a teria traído. Não. Enfim, várias versões para uma primeira declaração e a gente que se vire com esse tipo de coisa, né? O pessoal fala, dependendo da reação das redes sociais, volta atrás, fala outra coisa, se também não agradar, também vai ter outra resposta e assim vai a coisa. Verdade. Ela tem o principal, que é aquela segurança, né? Muita gente não tem. Muita gente tem uma insegurança. Fala, ai, será que eu tô sendo traída? Será que eu não fiz assim? Será que eu não fiz assado? Eu, particularmente, não coloco a mão no fogo por ninguém. Você tá certo. Mas o Belo, eu acho que ele tem que... eu acho que não tem condições do Belo trair a Graciane. Por quê? Porque ela aparece em umas posições na internet que ninguém faz. Então, Graciane, pode ficar tranquila, pode ficar sossegada que não vai ter mulher pra fazer... Porque você já viu os... Não tem condições. Ela é contorcionista, Ela é contorcionista. Ela deve acabar com esse tudão de madrugada, que ela não tem nem forças pra sair. Fica sossegada, Graciane. Isso ninguém faz. Então, foi meu brinco de sobra aí. Pode ficar tranquila. Não, por quê? Porque ela se baseia nisso. Ela falou, ele não teria nem por que traí-la, porque ela se garante aí nas madrugadas. Ela chega em casa, coloca aquele popozão na cara do tudão, o tudão fica sem ar e ele não vai conseguir achar ninguém que consiga fazer... Ou não vai sobrar energia para mais nada também, né? Dá também de uma coisa ou outra. Coisa realmente, viu? Fala, Thiago Rocha. Tudo para os jornalistas. A culpa é de vocês, são fofoqueiros. E vocês não entenderam o que eu quis dizer. Eu não quis trair, eu não falei... Ficou num diz que me diz. Foi. Gente, já fala logo. Ou então, quando você se expressar, não dê margem a pensamento dúbio. Porque aí não acontece isso. E olha, com todo respeito, se o Belo for trair a Graciane, olha, ela é muito bonita, ela é um negócio assim bem, tipo, uma coisa mais, uma peça rara, entendeu? Eu acho que ele não vai trocar a Graciane por qualquer outra coisa que ele encontre no meio do caminho. Não é qualquer outra coisa, é qualquer outra mulher. Não, mas ele já assim. tem, ele já tem a tudona. Sônia Abrão, é igual mosca branca, a Graciane é meio mosca branca. É difícil você ver, e ele gosta desse lance de mulher mais forte. Você lembra da Viviane Araújo? Ai, sem querer eu falei. Falei, sem querer, muito desculpa. Pernas fortes. Exatamente. Que é de gente com mais sustância, entendeu? Que é mais raro da gente encontrar. Só se ele frequentar muito a academia. Aí lá o pessoal se concentra. Mas eu acho que não tem esse lance de traição, não, pra esse casal. Você acha que não? E você, Jean Rios, acha o que dessa história? Eu acho que não se compara porque as pessoas são singulares, né? A Graciane realmente é uma mulher muito bonita, mas a pessoa quando... As Onde que ele vai achar alguém que faça isso? Esse tipo de malabarismo, né, Vlad?
Não tem. E ainda vem com esse plus, né? Esse plus. Não tem tudo isso. Não é fácil de encontrar. É difícil. Mas eu acho que quando a pessoa quer para a internet, né? Não só. É que são as posições bem diferentes, né, Valadinho? Mas eu acho, Sônia, que quem quer trair, enfim, diferente de ser artista ou não, trai, porque tá falando da carne, né? Não é do compromisso da relação. Então. Assim, também não é da forma. Sei lá, né? Eu também não boto a mão no fogo por ninguém. Se ela tá se sentindo segura, ótimo. Se ele ficou quietinho, não abriu a boca, não deu nem resposta pra esse Falou tipo nada. de coisa, deixa Nem eles se na boa, pronunciou. na paz e muito contorcionismo nas madrugadas. Pronto, né? Porque é difícil. Onde é que você vai achar alguém com toda essa desenvoltura? E, Thiago, você não pode falar se ele achar outras coisas por aí. Não é bem assim. Não são exato. coisas. Outros amores, outras paixões, outras volúpias carnais, é isso que eu quero dizer. Meu Deus, tá. Eu acho que ela tem... Vamos ouvir a Graciane? Tem ela falando? Ela vai falar? Ela vai falar. Então vamos Então ouvir. vamos lá, cadê você, Graciane? Gente, esse é o tipo de imprensa suja, sabe? Então nem devia ter Pra deixado. chamar atenção, pra vender mais. Falei, o que eu ó. disse é que as pessoas maldosas, elas enviam fotos de show, aeroporto, do camarim do Belo com as fãs, que eu admiro pra caramba, que eu acho incrível, que acompanham ele, e falam, ai, tava abraçado, nossa, essa fulana é amante dele, não sei o que lá. E eu disse, há anos atrás, que se eu fosse atrás dessas coisas que me mandam, eu não teria vida. Eu não tenho nem tempo para ir nos shows e tudo mais. E quando eu tenho tempo é para curtir meu marido. Eu confio muito nele. E, gente, honestamente, não teria necessidade dele me trair, né? Mas é muito tudo triste, de sabe? segurança, Tipo, as né? pessoas fazerem esse tipo de nota só para ganhar visualização. Confio muito. É isso. Eu não aceitaria. Eu não aceito. Confiança. Não aceitaria. Não aceitaria. Não aceitaria se aceitaria ele traição. traísse também, Bela. E já pensou? Essa Graciane revoltada? Esse jogo de quadril na sua cabeça? Não ia ser fácil, não. Melhor não marcar bobeira. Melhor não marcar bobeira, realmente. Fica aí na boa e tudo bem, viu? Bom, vamos girar nossa roda e vou fazer recadinho do bem. A gente volta aqui já para falar aí sobre a nova notícia, vamos dizer assim, sobre Vitube e Eliezer por conta do voo em classes separadas, né? Econômica e primeira classe. Bom, de volta aqui a nossa roda da fofoca, confirmado aquilo que a gente já sabia, não é? Segundo o jornal O Globo, Gisele Bündchen confirma o fim do casamento com Tom Brady. Nos distanciamos, disse ela. O casal, olha, agora, esse casal tem 2 filhos, o Benjamin de 12 anos e a Vivian Leigh de apenas 9 anos. Então foram 2 meses de rumores aí sobre a situação do casamento da Gisele Bündchen, acaba, não é? E o casamento, na verdade, tem 13 anos, está para completar 13 anos e agora se confirmou. Ele é um grande atleta, não é? Diz que iria abandonar a carreira e depois decidiu voltar para as quadras. E aí ela não aceitou de jeito nenhum e acabaram não entrando num acordo. Ele não vive sem a profissão dele, e ela quer que ele realmente, né, viva só para a família e aí não adiantou, né? Se distanciaram de verdade. Mas agora vamos para a nossa primeira página, é isso, né, diretor? Porque são 3h29 em São Paulo e a gente vai falar do que está em todas as manchetes. Isso começou no meio da semana, não parou até agora. Acredito que a semana que vem se continue falando nisso, mesmo porque vai ter desdobramento profissional e a gente está falando de Cássia Kiss, né? Cássia Kiss que deu uma entrevista à nossa querida Leda Nagli, mas ali ela passou dos limites ou de todos os limites, segundo os próprios colegas de emissora, segundo a classe artística, segundo os próprios colegas da novela Travessia, onde ela faz a Cidália. Ela é brilhante como atriz, Para mim, uma das preferidas. Ela realmente, o que ela fez em Desalma, aquela minissérie do canal a cabo, simplesmente maravilhoso. Mas
não é? Ela vem mostrando uma face que ninguém conhecia, isso de Cássia mesmo, não é? Não é só como atriz. Como atriz ela é perfeita, ok, tá lá, ela é divina, maravilhosa, mas como pessoa e como colega, ela realmente tem deixado a desejar. E até que ela dá essa entrevista onde ela fala um absurdo como a história de que homem com homem não pode, mulher com mulher não pode, porque isso não dá filhos, então os homossexuais, eles são destruidores da família. Gente, tem uma coisa mais absurda do que essa? Uma coisa mais preconceituosa do que essa? Mais discriminatória do que essa? Uma coisa que realmente não faz sentido e você não precisa ser gay para você não concordar com esse tipo de coisa. Qualquer pessoa com o mínimo de sanidade mental não pode concordar com um tipo de declaração como essa, dita a alto e bom som, de peito estufado, com a maior convicção, e é isso que dói no coração. Ela tem convicção desse tipo de coisa, tão pobre, tão triste, tão segregacionista, ela acha que é isso mesmo, e aí, né, resta fazer o quê? As pessoas reagem. Ninguém está agindo com a Cássia porque ela disse alguma coisa bonitinha, que motivasse as pessoas, que elevasse, né, o espírito. Não, ela diz uma coisa que puxa para baixo, ela disse uma coisa que destrói as pessoas, ela disse uma coisa que esse tipo de preconceito mata. Então não pode ser, né, pessoal passar pano e falar, imagina, tem gente que pensa assim mesmo. Não pode, não pode. Realmente tem que, né, se reanalisar, mudar os seus conceitos, olhar para a realidade, ver como está esse mundo hoje. Ainda é uma coisa extremamente difícil para as pessoas viverem. Mesmo assim, se tem conseguido avanços, as pessoas têm vindo, né, à luz do dia com mais segurança de poder existir do jeito que elas querem existir, do jeito que elas vieram para existir. Não é assim. Então, quando ela faz uma coisa dessas e as pessoas reagem, parece que os preconceituosos são os que estão reagindo a essa barbaridade que foi dita. E não é por aí, gente. Sabe, quando os colegas da emissora, quando os colegas de novela estão deixando de falar com ela, estão isolando a Cássia, não é legal, mas eles não fizeram isso por nada, né? Eles fizeram em reação a esse tipo de declaração absurda. Quando os colegas de emissora também, no geral, começam a ter esse tipo de comportamento, está justificado. E quando se começa a pensar, a emissora começa a pensar em afastar a Cássia Kiss da novela, também dá para entender, porque em outros casos de preconceito ou de abuso, a emissora sempre fez isso. A gente pode lembrar o caso do Zé Maier, a gente pode lembrar o caso do William Vac, a gente pode lembrar uma série de outros casos onde as medidas são tomadas. A Rede Globo, inclusive, deu uma nota, fez um comunicado oficial dizendo que repudia qualquer tipo de preconceito e discriminação, porque estava todo mundo cobrando da Rede Globo um tipo de atitude em relação a isso. Veio a nota oficial, mas agora parece que também vai vir uma atitude, não é, na mesma proporção do que ela disse, que seria o desligamento, a saída da novela, o afastamento da novela e também o desligamento dessa obra e talvez um tempo aí de geladeira, de não ter mais convite, porque agora são só por obra mesmo os convites, né? Acho que vai demorar muito tempo e ela vai ter que realmente dar uma repensada na vida e nos seus conceitos para voltar a ser convidada pela Rede Globo de televisão para algum outro trabalho. Mas isso ainda não é oficial. A história do afastamento, a história do desligamento ainda são de bastidor, tá? Mas a história do gelo que ela está levando dos colegas e da classe artística, isso realmente é ostensivo, é assumido, tá aí para quem quiser ver, inclusive com vários protestos, várias declarações nas redes sociais. Lúcia Veríssimo, inclusive, não é, para dar uma chacoalhada na Cássia Kiss, postou uma foto das duas trocando um beijo de boca,
mesmo. Eu acho que aí, não sei se foi de algum trabalho ou não, mas a Lúcia Veríssimo postou foto beijando Cássia Kiss após a fala homofóbica da atriz realmente. E eu acho que todo, né, essa indignação que tomou conta das redes sociais e de boa parte do público é muito saudável, gente. Mostra que as pessoas não estão aceitando mais, que tem muita gente repensando, né, e não aceitando homofobia de jeito nenhum. E tem que ser uma questão que seja fechada mesmo. Não é não e pronto, não dá para aceitar esse tipo de coisa. Então, quando vem alguém e dá uma declaração absurda como essa, a grita tem que ser geral mesmo, né? Geral de protestar, de não deixar, de dizer que tem que mudar, de dizer basta, chega. Onde é que nós vamos parar desse jeito, andar lá para trás e começar de novo toda a discriminação, toda a perseguição, inclusive? Que é isso, gente? Pelo amor de Deus, 2022, quase 2023, século 21, se a gente não andar daqui para frente para mais luz, mais claridade na mente, arejar a nossa mente, a gente não vai chegar aí a 2030, 2050 com o mínimo sequer de evolução. A gente não vai subir um degrauzinho na evolução. O que é isso, não é? O que você quer, diretor? Falar comigo? Cadê? Vamos lá, fala aí você, lamentável, que eu já falei, né? Demais, é lamentável. Lamentável esse episódio envolvendo a Cássia Kiss. E as pessoas falam o seguinte, uma pessoa tão estudada, mas você não precisa ter estudo para ter respeito. Exatamente. O respeito não é uma coisa que você adquire, que você aprende, que você leva para a sua vida. E todo mundo tem direito a ter uma opinião. Ela pode ter a opinião dela, desde que essa opinião não configure um atentado contra a vida de outras pessoas. Exatamente. Você tem todo o direito de omitir sua opinião, você tem todo o direito de professar sua fé, você pode fazer o que você bem entender da sua vida, mas você tem que respeitar. E ainda mais, no cenário artístico, os atores estão acostumados a trocar no camarim de roupa, um sem roupa, outro vai para lá, vai para cá. Uma coisa tão natural, todo mundo já disse que, o Silvio Santos mesmo diz, artista não tem sexo. E aí você vai tocar numa história, só que tem um agravante, viu? Não é a primeira vez. Não? Não é a primeira vez. A internet resgatou um vídeo onde Rogéria coloca a Cássia Kiss no seu lugar. Ela tem uma declaração, Sônia, que vai justamente você falar, tadinha, foi só agora que ela... Não, ela já vem com esse pensamento, há muito tempo. Não saberia, a resposta da Cássia Kiss foi essa, se ela tivesse um filho homossexual, ela não saberia onde teria errado. Quer dizer, ela, desde esse tempo, né, que eu acho que é o de frente com o Gabi ainda do SBT, então isso daí já tem uma década, pelo menos, ela não saberia onde ela teria errado se o filho dela realmente fosse homossexual. E aí? Lamentável que estamos em 2022 e as pessoas elas continuam com preconceito por condição sexual, por profissão, enfim, se a gente for tom de pele, essa coisa toda. Raça, cor, tudo, né? Um negócio que você fala assim, como pode? Você não precisa gostar pra você, você não precisa querer pra você. Tem que respeita. Cada um faz o que entendeu? Quer da vida. Eu não gosto de álcool gel. Bom, mas eu uso. Acabou, tudo certo. É verdade. A gente tem que começar a entender, porque a fala de... Eu não sei como a Leda Nagli, beijo Leda, como ela não caiu da cadeira, né? Porque a Leda, com tantas entrevistas, tantas coisas... Porque você espera que seus entrevistados deem boas entrevistas, que eles deem boas respostas, mas não respostas preconceituosas, né? Destruidores de famílias, porque homem com homem, mulher com mulher não dão filhos, ou seja, não geram filhos. O que é isso? Tem tantos filhos de coração, do amor, né, que são criados e amam esses pais, essas mães. O que é isso? Em outros episódios, a Rede Globo tomou algumas atitudes que alguns consideram como rígidas. Eu considero justas. Quais? E eu acho, não como você citou, do William Vac, eu também acho justíssima. Enfim, eu acho que neste momento, a Rede Globo de televisão, como sempre fez, quando algum dos seus contratados tem algum envolvimento em alguma fala, comentário ou situação polêmica, a Globo acaba afastando aquela pessoa. Nossa, mas ela está no lugar. Tem, inclusive, já capítulos prontos. Não interessa. Foi o mesmo que aconteceu recentemente com o Zé Dumont. Sim. Com tudo gravadinho, a Globo foi lá, vamos regravar
e ele vai ser afastado do nosso quadro de funcionários. Exatamente. Olha, a Glória Pérez que se prepare, porque eles têm frente, eles já estão com praticamente 23 capítulos de frente, ou seja, gravados após esses que têm ido ao ar, para vocês terem uma ideia. Se ela for afastada, o que parece que vai acontecer, talvez tudo isso tenha que ser regravado como foram regravadas as cenas do José Dumont em Todas as Flores. E dessa vez está no ar, né? E está no ar, exatamente. Então, vocês imaginam o que isso pode provocar. Ou talvez eles deixem as cenas da Cidália no ar até completar esse material e depois ela some. Ela tropeça e morre. Ela tropeça e morre, ela viaja, ela é exilado, qualquer coisa edição assim. resolve Arruma uma rapidinho, namorada e vai viver um amor. Você já Quem imaginou? sabe? Eu acho que seria muito justo esse Você já tipo de imaginou se a coisa. Glória Pérez faz isso? Seria muito interessante, inclusive. Então, a Glória vai ter mais trabalho aí pela frente, com toda certeza. Fala, Jean. Olha, Sônia, no geral, aqui, para fechar essa resenha, o que me conforta é saber que tudo passa, né? Porque é no máximo 100 anos aqui em vida, porque é assustador uma pessoa do tamanho da Cássia Kiss, o estofo que ela tem, a carreira que ela tem, uma pessoa politizada que tem acesso a tudo. É nessa hora que a gente vê que sabedoria não tem a ver com inteligência, ou você tem os dois, ou às vezes tem um e não tem o outro. Verdade. Vem à tona para falar uma coisa dessa, fazendo apologia, em pleno século XXI, como o Thiago Rocha acabou de mencionar aqui. Eu só acho lamentável, porque tudo que a gente falar aqui é pouco para essa senhora, né? Sim, Tantos anos na sim. televisão, que decepção. Eu Que fico decepcionado. Que decepção. Sabe que eu dei uma entrevista para a revista da Joyce Pascovitch, a JP, que vai sair agora na primeira semana de novembro. E aí tem aquele ping-pong, melhor ator, apresentadora, atriz. A atriz eu coloquei a Cássia Kiss e ainda disse assim, divina. E ela é realmente como atriz. E nada disso ainda tinha acontecido. Essa entrevista eu dei no começo de outubro, vai sair agora no começo de novembro, ela está lá com destaque na minha entrevista. Se arrependimento matasse, embora eu volto a frisar, ela realmente é uma grande atriz, mas aí você não quer nem saber esse lado da pessoa, porque não adianta você ser uma grande profissional e você não ser legal como ser humano. Está devendo ainda como ser humano, está devendo um crescimento espiritual, inclusive, mental e comportamental. Então aí eu lamento muito que isso tenha acontecido, porque se pudesse lá na gráfica tirar a revista, eu tentei hoje, mas não dava mais, já tinha sido impressa, não deu. Mas aí realmente a gente fica muito decepcionada. Tantos bons papéis, né? Excelentes papéis, inclusive, tanto destaque na mídia. Eu acho que a Leda Nagli deve ter ficado, pensou assim, essa mulher não é possível que ela esteja falando isso. Acho que ela nem conseguiu conceber essa história. E deu continuidade e não retrucou. Porque você fala, eu acho que sim, sabe ela assim? não quis entrar numa discussão. gente, eu não estou entendendo o que Já essa imaginou pessoa se a tá falando. Chiara mata? Né? A Chiara mata o personagem Mata a Cidália. na Depois novela. alguém mata a Chiara e a gente Ela fica vai livre das duas. As duas viajar. E já virou caso de Elas justiça, têm um viu? romance e as duas vão embora? Fala. Esse episódio já virou caso de justiça, de polícia, inclusive. Ah, tá. A partir de segunda-feira, segunda não, tem que ser na terça, não sei se por conta das eleições. O deputado estadual suplente por São Paulo, Agripino Magalhães, irá acionar a justiça nesta terça-feira. Ele vai denunciar a atriz da TV Globo, Cássia Kiss, por meio de uma denúncia-crime contra ela por ofender e incitar o preconceito de ódio e fake news contra a população LGBTQIA+. E o Agripino realmente está nessa luta e não deixa passar em branco esse tipo de coisa. Só para completar, antes de chamar uma outra matéria que você também vai ficar ligado, a filha de Daniela Mercury quer indiciamento de Cássia Kiss por LGBTfobia. A advogada Márcia Versosa de Sá Mercury, filha da cantora Daniela Mercury e da empresária Malu Versosa, entrou com uma ação criminal no Ministério Público do Rio de Janeiro contra a atriz Cássia Kiss após essa polêmica declaração. E é isso, agora que arque com as consequências, tá certo? Bom, nós vamos mostrar para vocês agora um momento importante de uma entrevista que a Mara Maravilha deu aqui ao nosso programa, que vocês vão ver completo numa outra oportunidade, mais no
nos nossos especiais, as nossas rodas especiais de final de ano, mas é uma coisa que a gente já destacou para mostrar para vocês, porque acabou arrepiando todo mundo aqui na nossa roda da fofoca, quando a Mara conta que ao adotar o Miguel Benjamin, não é, o filhinho dela, ela teve um sonho com a mãe dela, na verdade, e vocês sabem da ligação fortíssima da Mara com a Marileide, a sua mãe. E ela não tinha um contato, vamos dizer assim, espiritual com essa mãe desde que a Marileide morreu. Isso já tem uns 5 anos, acho, ou mais, né? Acho que mais. Acho que mais. Eu não sou muito boa de datas. E, de repente, ela adota o bebê, que agora já está com 3 anos, para vocês terem uma ideia, muito lindinho ele. E aí vem a mãe para ela. Aí existe esse encontro que a gente considera espiritual. E a Mara, contando isso pra gente, a maneira como ela conta, 9 anos que ela morreu, 2013, nossa, eu tô bem atrasada mesmo. A maneira como ela narrou isso e como ela se emocionou contando isso, foi uma coisa que mexeu com o coração de todos nós, porque é um sonho impressionante mesmo que ela teve com a mãe. E aí o que a gente fez? Nós mandamos esse trecho da gravação da Mara para a sensitiva Márcia Fernandes analisar, não é, tudo aquilo que ela relatou aqui no nosso programa, e a Márcia dá para a gente um lado, né, espiritual dessa história. E foi exatamente o que a sensitiva fez e você vai ver daqui a pouquinho. Mas agora, vamos para o momento em que a Mara conta tudo isso em detalhes para a gente. Vamos ver. Que se estivesse viva, eu queria saber como seria a Marileide avó. Eu tive um sonho. Tive um sonho com minha mãe. Porque a Sônia sabe tudo, dos pormenores. Foram 2 décadas de muito sofrimento que eu tive. Foi quando eu me ausentei, quando eu me sentia viva no ministério da igreja. Era aquilo que me dava fôlego para cantar, para viver. E a minha mãe vivia da casa para o hospital, para São Camilo, do São Camilo para casa. E a minha mãe morreu numa situação assim, porque eu não aceitei sensacionalismo, sabe? Eu não aceitava que, vamos fazer entrevista com sua mãe no hospital, vamos falar tal. Até, me desculpe, o saudoso Gugu, teve uma matéria que ele fez na época, assim, eu fui pega de surpresa, eu falei, tá bom, vai. Mas eu nunca explorei esse sofrimento que eu tive nas últimas 2 décadas com minha mãe. E minha mãe morreu muito sofrida. Você olhava para a fisionomia dela, ela não era aquela beleza, sabe? Que ela era uma mulher muito bonita. E eu guardei isso. Foi uma imagem muito, muito dolorida. E depois que eu encontrei o Gabriel e veio o Miguel Benjamin, na época da Covid, eu estava inclusive com Covid. Acordava com aquela dor de cabeça, sabe? Que parecia que tinha uma faca entrando aqui, outra aqui, assim. E eu tive um sonho. E nem sempre a gente lembra dos sonhos. Esse sonho foi muito nítido para mim. Eu estava indo assim na direção de uma rua que era a Zona Norte, onde eu morei muito tempo, mas não era a Zona Norte. Eu entrava num campo muito verde. Esse campo tinha alguns brinquedos muito grandes. E eu falava, aquele é perigoso, eu não vou, aquele eu vou. Mais adiante tinha uma piscina imensa, imensa, imensa. Azul, coisa mais linda, vazia. Aí tinha uma figura de uma mulher com os cabelos negros, que minha mãe tinha os cabelos negros, comprido, de costa. Uma figura de um homem negro, vestido de branco. E eu tive medo de me aproximar. Porque minha mãe foi a melhor mãe do mundo. Mas a minha mãe era austera. Minha mãe era exigente. Com tudo, com todos e comigo. E no sonho eu tive medo, sabe? E essa figura deste homem vestido de branco, negro, falou, se aproxime. Quando eu me aproximei, ela virou para mim. Nisso que ela virou, ela estava linda. Ela não estava sofrida de quando ela se despediu de mim. Ela estava muito linda. E ela fazia só isso. Que lindo. Não saía voz, mas
É o que ela falava, eu te amo. Aí, de repente, já tinha mais pessoas naquele ambiente que estava vazio. E eu falava, você tá vendo? A pessoa falava, o quê? Eu falei, não tá vendo. Eu falei, peraí que eu vou buscar o Miguel. Delvânia, limpa o Miguel, limpa o Benjamin, que eu vou trazer. Quando eu peguei ele, e eu fui, ela já não estava mais lá. Então, Flávio, eu não sei te responder. Porque eu só espero ser pelo menos a metade da mãe que minha mãe foi comigo, eu espero ser com meu filho. Te responder. Pergunta do Vlad foi direto e reto no coração. Porque eu conheci a mãe da Mara, né? né? Elas eram unha e carne. Sim. E a Marilene era empresária. Marileide era empresária, estava sempre com a Mara, era mãe empresária. E era dura conselheira, mesmo. dura. Rígida. E aí eu falei, imagino como seria sua mãe sendo avó com o Benjamin hoje. Era né? essa a pergunta, né? E aí ela relembrou esse episódio. Os sonhos são assim, tem gente que às vezes perde uma pessoa querida e não consegue ter sonhos com ela. Verdade. Outras pessoas têm sonhos mais recorrentes. A Mara teve esse. Então, depende muito de E alguém. só depois que adotou o Benjamin. E eu acho que tem algum significado espiritual que eu não sei qual é, talvez a Márcia possa dizer pra dizer. gente, né? Qual a impressão que te deixou? Você estava aqui nessa noite, como é que foi? Eu acredito muito na sensibilidade, eu acredito muito em sonho. Eu acredito, podem me julgar também, mas eu acredito em algumas premonições. Sabe quando você levanta e você fala assim, olha, não vou. É igual ontem, eu estava indo para casa, eu precisava passar no posto de gasolina e eu, não é para ir, não é para ir. Eu falei, não vou na frente. Como estava, não é para ir, eu não fui. Então eu acredito muito nesse sexto sentido. E essa ligação delas, eu acho que isso acaba dando um acalanto para a Mara. Porque a gente sabe que a Mara já tentou, né? A maternidade sempre esteve muito próximo da Mara, aquela coisa toda. E ela não teve a possibilidade de mostrar para a Marileide. Para falar assim, ó, porque olha, minha mãe fica, quando você vai ter um neto, não sei o quê. Toda mãe quer um neto para babar, para estragar, para, né? Pode fazer tudo. Aqui na casa da avó, pode colocar o tapete, tudo. Então eu acho que ela não teve essa possibilidade. Ela gostaria de receber essa mensagem. E essa mensagem, ela foi recebida, principalmente com o sussurrar. Me chamou muito a atenção na hora do sussurrar dela dizer, eu te amo, mas não saía a voz. Não saía a voz, era só... Que coisa, né? Era. Tinha gente, aliás, não tinha ninguém. Ninguém. Depois, quando era quase que a despedida, outras pessoas chegaram no sonho. Exatamente, Nossa. né? Jean, como é que você sente uma descrição como essa de um sonho como esse? Eu acredito muito na parte espiritual, afinal de contas a gente é uma matéria em posse de um espírito, Sim, né? sim. Indiferente do que você acredita, é apenas existir. E eu acho que tem sim alguma conexão, eu acho que a vida continua sim pós a morte. E eu acho que a relação de mãe e filho, ela é eterna mesmo, sabe, Sônia? Porque é um laço muito divino, muito antes, né? A família que você vem, o continente que você nasce, é um plano muito maior do que o que a gente possa imaginar. Claro. Então, eu acho que essa missão, esse vínculo de almas, eu acho que ele continua. O que me chamou a atenção, só para fechar, Sônia, foi a incógnita do sonho, né? Porque sonhos nem sempre são explícitos, né? E me chamou a atenção quando ela fala que vai apresentar o Benjamin para a avó, ali o sonho acaba, né? Sim. Aquele momento acaba. E a gente acorda com aquela sensação do sonho, é muito latente, é muito vivo, né? Fica mesmo, viu? Olha, daqui a pouquinho você vai ver o que a sensitiva Márcia Fernandes falou quando assistiu esse trecho da entrevista da Mara. E fica como uma orientação pra gente, Claro. né? Que não sabe que explicação daria a esse tipo de coisa. Mas já a gente vem aí, vou dar só um recadinho. Vamos voltar E aqui. você, Sônia Abrão, você acredita? Total. Nesse lance de seu sentido, Nossa, intuição, total, sonho? Total. Eu acredito até na vela, quando você assopra, ela não volta, eu falo, vai morrer. De aniversário? Isso, eu não Você tem que sabia. assoprar e ela voltar. Credo, Nossa, eu fico em choque. Vlad. Isso é coisa de marca de Para. vela que fizeram essa lenda. Pra falar, olha, minha vela acende mais que a do Não concorrente. exagera. Olha uma foto da Mara com o Miguel Benjamin aí no Você conhece colo, ele, né? Conheço. A gente Ele é não muito conheceu. Lindinho, ele é muito Ainda não. lindinho.
tá aí ela com o Gabriel, não é, que é o pai do bebê, e são muito felizes juntos. E esse sonho com a mãe dela, com a Marileide, é uma coisa que a Mara não esquece. Vocês veem, né, viram inclusive como ela se emociona ao falar ainda hoje. Olha que o Miguel está com 3 anos já, né? Ela pegou ele já maiorzinho, já grandinho, com mais de 1 ano, mas é com ela que ele está crescendo. Ela é a mãe dele e ninguém, né, bota nenhuma dúvida em relação a isso, viu? Aliás, vamos ver agora o que a sensitiva Márcia Fernandes tem para dizer para gente sobre esse sonho de Mara Maravilha. Vamos lá. Oi, Sônia. Oi, pessoal. A tarde é sua. Um beijo para todo mundo. Esse sonho da Mara Maravilha não foi um sonho, foi um encontro astral. Por que a mãe não falava? Porque quando a gente está num plano, num outro plano, a gente quer falar, mas a pessoa não escuta, é um plano diferente da gente. Foi um contato visual da mãe dela num plano e ela nesse, que quase se comunicaram, mas não chegaram a tanto. Mas com certeza, a mãe dela está num plano melhor, por ter vindo falar com ela e não ter conseguido, não quer dizer nada. E com certeza a mãe viu o netinho e tudo mais, tá? Então foi maravilhoso esse sonho. O encontro de 2 pessoas, uma de cada plano. Não existe, né, Sônia? Nem tempo nem espaço. Exatamente. O Einstein já dizia, não existe. Então elas se encontraram em outro tempo e outro espaço. E foi maravilhoso, tenho certeza. Beijo. Beijo, Márcia Fernandes. Olha e é só. isso, não é? Não foi através desse encontro astral que a Marileide tomou conhecimento do netinho. Ela já, do plano onde ela se encontra, ela já acompanhava, já sabia toda essa história, né? Eu acho que essa é a forma de acalanto mesmo, que deu para Sim. perceber que sim, existiu um encontro, ela sabia o que ela estava fazendo ali, ela estava, né, ela não estava chorando, ela estava, segundo a Mara, feliz e falando o eu te amo, né? não é? Exatamente. Que é a frase, eu acho que são 3 palavrinhas tão simples, mas com um significado tão importante para você falar eu te amo para alguém, e o eu te amo de mãe para filho é 100 palavras. Exatamente. É sagrado. Muito lindo. Sagrado. É sagrado. Não, é isso Sagrado, mesmo, é sagrado, né? né, É isso. Sônia? Tudo É que porque eu vem tinha da até me mãe. perguntado, por que não falou, né? Por que não ouve? Aí a Mara... Ela já sabia. Vendo o sonho da Mara, a Márcia percebeu que há essa diferença de planos, né? Sim. Mas que foi um encontro astral. Astral, entre as realmente, duas. ela já sabia do neto, ela só queria reforçar o amor por essa filha, né? A filha única da Marileide. Então tá aí, bonito isso, viu? Manchete do Tá Sabendo. Ah, Sônia Abrão, tem cantor famoso recebendo presente inusitado. E você que está assistindo aqui em casa, eu quero saber se você daria esse presente para ele Era também. Páginas da Vida? Era Páginas da Vida. Ah, o Patolino Exatamente. lembrou. Obrigado. Boa. Exatamente. Tá aí, não é? Buchicho ou retorno. Olha, voltei! E vamos falar, sabe do quê? Do quê? Vamos falar da nova programação da Rede Globo, porque teve essa apresentação ontem para o mercado publicitário. Eles falaram de novelas, falaram dos programas, falaram de reality show. Nós já contamos aqui do programa da Paula Carosella, que é o Minha Mãe Cozinha Meu... Parece aquele do Silvio Santos. Você é mais esperto que um aluno da quinta série? É quase Isso. isso. É da mesma safra. Verdade. E aí, além desse programa, tem o Linha Direta com Pedro Bial. Tá. Eles vão voltar com Linha Direta, que foi exibido no ano de 1990 até 2000. Deixa eu ver, há domingos. 15 anos. 15 anos? Há 15 Domingos, anos. né? É de 1990 a 2007. Olha lá, tá vendo? Então foi isso mesmo. E aí volta agora o Linha Direta com o Pedro Bial. Eu, particularmente, acho que o Pedro Bial não tem muito a ver com essa história Eu desses... estranhei, né? Tanto o Leandro Hassum com programa de culinária, quanto o Pedro Bial fazendo um policialesco, Dá vamos um ver no que vai dar. estranhamento na Deviam gente. ter dado para o Valmir Salaro, que é um grande acho. cara, é um show, tem a ver com esse lance de crimes, de matérias policiais. teria que ser O por Bial já aí. tem o Conversa com o Bial, entendeu? Que vai continuar, inclusive, o Bial falou que vai continuar o Conversa com o Bial, Então, mas o não Linha acho Direta. que ele combina Não com sei. isso. Vamos ver, com o pique fazer bem policial, ele faz, mas sim, mas a não gente- é a cara dele. Né? Ele não é a cara dele. Agora, novelas. A Globo disse o seguinte, ó, que Amor Perfeito de Duca Rachid e Júlio Fischer vai entrar agora no lugar de Mar do Sertão. Então, acabando Mar do Sertão, vem Amor Perfeito. Na 7, Vai na Fé, da Rosane Svartman, protagonizado pela Sharon Menezes, que vai viver a personagem Sol. Ela vai ficar entre a carreira gospel e a carreira de uma banda de funk. Então, ela vai ficar dividida, tem ainda José Loreto, Renata Sorrah.
E na sequência, também na 7, vem Fuzue. É uma novela que conta a história de uma loja que foi feita em cima de um terreno que tem um tesouro. Ano que vem tem 2 novelas das 7, duas dá das tempo 7. de vem uma, acaba, vem a outra e tudo bem. Estão fazendo novelas Vai menores, na né? Fé e Fuzue. Vai na tá. Fé e Fuzue. Às 21 horas não é novidade, né? Porque vai sair Travessia e vem Terra Vermelha do Valcir Carrasco com Glória Pires e Fernanda Montenegro. Nossa Então, senhora, então. Vai devagar aí, Valcir. o que Sobrou tem para as ninguém, novelas. Valcir. Os realities, tem o No Limite, com o Fernando Fernandes, que vai ser gravado na Amazônia. Sim. Né? E o Big Brother Brasil continua com o Tadeu Schmidt. E aí, qual é a novidade do Big Brother Brasil para esse ano? Qual é? Eles vão fazer o seguinte, o prêmio continua o prêmio de 1,5 milhão. Não aumenta nem Mas, a questão. todas as terças-feiras, em cada eliminação, eles vão fazer uma prova e o caixa, a poupança do ganhador vai aumentando. Então, a pessoa, às vezes, vai ajudar alguém que não quer a ganhar mais. Tá. Porque toda terça tem a eliminação, mas também tem uma prova. E nessa prova, quem ganhar o Big Brother Brasil começa uma poupança. E essa poupança vai aumentando e deve passar de 2 milhões. Eu espero Tá. que não seja igual aquela competição que teve uma que era boa, mas teve outra que dava prêmio R$200, R$300. É muito pouco. Tinha, pra um tinha programa. umas coisas Não é? assim, Muito pouco para um programa de televisão. Estranhava de Para um programa que verdade, já né? faturou 800 milhões de reais antes de estrear e pode faturar 1 bilhão. Muito mais. Entregado o prêmio de R$200, R$300, R$500. É muito pouco. é pouco. É pouco. Dá Perto para do aumentar arre- esse prêmio já, arrecadação, né? né? 2, 3 milhões. Já né? podia ser 2 Poxa, milhões. Não é bonito falar 2 milhões de reais? Não tem acho que eles vão dissídio falar. lá no BBB? Tem dissídio, 13º, quinquênio. Boninho, aumenta, Boninho. E volta com aquele chapéu de metal, gostei mais. Gostou, Papel alumínio. né? Tá certo. Olha, a gente volta aqui já. Tem mais coisas. Tem o especial do Rei Roberto Carlos, já tem a lista das atrações. Né? Simone e Simária se separaram, sobrou tudo para Maiara e Maraísa. Olha aqui, agora nós vamos brincar um pouquinho, você vai faturar um prêmio muito legal. Porque se tem uma coisa que todo mundo ama é ganhar prêmios, não é? Então você já pode ganhar um agora mesmo. Com o Rede TV Plus, você ganha produtos incríveis todos os dias, além de prêmios em dinheiro. E é muito fácil ganhar, gente. Quem é assinante já vai concorrer a uma chapinha agora mesmo. Pode colocar aí o QR Code, pessoal. Coloca na tela e você abra já a câmera do seu celular e capture o QR Code. É só agora. Concorra a uma chapinha que nutre enquanto alisa seus fios. E o Rede TV Plus é, sem dúvidas, o festival de prêmios mais querido do Brasil. É o único que, com apenas R$5, você concorre a prêmios de segunda a segunda e ainda pode ganhar o carro do futuro. Isso aí, o Volvo XC60, o SUV da sustentabilidade, da segurança e da economia. Pode ser seu, tá? São várias formas de pagamento, inclusive Pix. Alguém já saiu premiado hoje, olha lá, já foi embora a chapinha. Parabéns para quem ganhou essa chapinha linda aí. E segunda, tem mais, então adquira já a sua assinatura. redetvplus.com.br. Quanto mais cedo você assinar, mais chances você tem de ganhar, tá certo? Vai nessa! Bom, olha aqui, falta falar, só faltou falar, acho que do show do Rei Roberto Carlos, né? Que está marcado para o próximo dia 23 de dezembro. E Raça Negra está confirmado, a dupla sertaneja Maiara e Maraísa também. E em 2013, por exemplo, deixa eu ver, acho que por enquanto são essas. Lembra que tinham falado que a Jade Picon iria cantar com o Rei Roberto Carlos? Fazer como já tinha acontecido com a Marina Rui Barbosa e com a Isis Valverde, não consta ainda o nome da Jade na lista, mas a lista não foi passada completa para não estragar a surpresa também. Então pode ser que isso ainda vá Essa rolar, travessia não pode certo? acontecer, né? Juliette não consta ainda. Jade Picon ainda não consta, Não mas consta. pode esperar aqui na recepção. Mas Maiara e Maraísa constam, né? Dia 23, né? Vai passar. Dia 23,
mês de dezembro. Antevéspera de Natal, Rei Roberto Carlos. Você falou da terceira temporada de Masked Singer? Não, só falei que ele Brasil? entra naquele sanduíche, né? Entra e continua sob o comando de Ivete Sangalo. Deve mudar alguma coisa nos jurados, mas a apresentação continua da Ivete. É melhor ficar só aí mesmo, chega de pipoca, não inventa né? mais nada. É um programa gostoso de assistir, o The Masked Singer. Você fica tentando decifrar quem é que está embaixo Exatamente. da máscara. E sempre é gente famosa, Essa né? coisa Muito famosa. lúdica, muito legal esse respiro pra Na TV, vida né? real também a gente anda assim, né? Tentando saber quem tá embaixo da máscara. Quem é? É Vixe. verdade. Eu não te vi, Tem um desculpa. monte de Por gente isso que eles tiram as mascarada. máscaras e jogando no palco, tá vendo? Tá vendo? E lá não falta máscara. Quem que você tá falando, diretor? Que é pra você ficar mais aqui com a gente. Vamos lá, vamos fazer recadinhos do bem, dar nossos recadinhos do bem. Olha aqui, voltando, nós vamos falar sobre Eliezer e Vitube, porque aquela história da viagem de avião, né? Eles embarcando no voo. Um na classe executiva ou primeira classe, eu não sei, a Vitube, e ele na classe econômica. O pessoal não aceitou muito bem essa história e o casal não gostou da reação dos internautas. A Vitube falou que eu não sou mãe dele, então não tinha que comprar passagem para ele mais cara, coisa nenhuma. Ele tá grávido também. E ele tá dizendo, Respeitar, tem que respeitar. ele está dizendo que cada um que cuide do seu dinheiro, vão cuidar do próprio dinheiro e não sei o quê, e ficou nesse pé. Mas a companhia tem... Gente, mas valor não tem preço. A companhia de estar com outro tempo, nem ela que é tão rica consegue comprar o tempo. Você pode repetir a viagem, mas o tempo você não compra. Aí você perde de estar junto por conta da glamorização da primeira classe. E gente rica não faz isso. Isso é coisa de pobre. Não é? Né? Fica, sabe? Glamorizando o transporte, é só um voo, gente. Ela tem um título de milionária, como ela tem que fazer justo. Exatamente, mas ela disse que ela não é mãe dele, que se ele quiser ele compra com o dinheiro dele, e ele tá falando, eu compro com o meu dinheiro, só que eu não quero gastar meu dinheiro, e vocês que cuidem do dinheiro de vocês, tipo, não se metam nessa história. Então não publica. Eles gravam, eles postam, Mas né? não falei aí que o era. pessoal dá opinião, aí vira essa coisa toda, Mas gente. eu ontem contei aqui no programa que eles são bons criadores de conteúdo. Então que eles ficam aguenta as colocando essa história, consequências, ué. que é justamente para ter esse zum. Até essa coisa deles, não sei o que, a gente... Até isso, Sônia Abrão, faz parte do pacote da criação de conteúdo. Que aí é como se eles estivessem muito bravos, muito nervosos. Ela tá lá fazendo o enxoval dela, deve ser em Orlando. Miami. Né? Então, que deve ser lá. Vitube, explica pro Thiago Rocha, vamos lá. Olha lá. Gente, estou aqui fazendo enxoval da minha filha com ele em Miami. Do nada recebo a informação, vem aqui, amor. Eu recebo a informação que estão postando em todos os sites de fofoca falando que, como assim a Vitube tá indo de... Gente, o nosso filho tá aqui dentro ainda, ó. Como O nome da minha mãe é Ana Beatriz, não é Vitube. Eu não sou mãe dele não, tá, Eu gente? pago as minhas contas, eu pago minha E passagem eu pago de as avião, minhas. eu pago a minha comida, eu pago o meu aluguel, eu pago. Agora deixa eu falar uma coisa, e se... E eu Não, decidi deixa eu falar, amor. ir no econômico, Pode eu não ficar pago, puto? eu não pago 20 por econômico. Ela quis pagar porque é mais confortável pra ela. E eu quis pagar. Exatamente. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. E se eu falasse, tô pagando uma passagem pra ele? Ai, já ia no Twitter aí abaixo, ia falar que você tá me bancando. Tá, eu tô bancando você, que eu tô te Olha lá o golpe da barriga, ele conseguiu o que ele queria, Gente, andando, nada. andando Deixa eu executivo a falar, custo. Nada pras pessoas tá bom. Deixa eu falar uma coisa. Cuida do dinheirinho de vocês que a gente cuida do nosso. Amor, Pode ser? Não. Então não posta, pode não ser. posta, filha. Vitor, você queria tapete vermelho? Não vai ter geladeira. Geladeira, boa, Vlad. Nesses Vitube na biscoitos. geladeira. O João tava doido por um tapete Eu vermelho. queria. Hoje Biscoiteiro. ainda Foi um casal, fez então, jus. Vlad. Eu acho foi o que é casal? um casal É mesmo. Vitube e Eliezer. Eu falo, essas pessoas, são eles que postam, eles que inventam, eles que publicam, eles que reclamam e o problema é nosso. Cuida do seu dinheiro, que eu nem tenho A dinheiro. culpa acaba Cuida do sendo seu do dinheiro. público, não é, gente? Agora eu fiquei pensando Postou, assim- cai no domínio público, todo mundo vai dar palpite mesmo. Claro. Não tem outro Não jeito. quer, não E é uma posta. hipocrisia, porque além disso tudo, essa história repercutindo do jeito que está, eles estão ganhando dinheiro ainda Não mais tá ainda. pagando nada naquele Olha o enxoval. enxoval, Claro, mas você tem exatamente. uma arroba. Nada, sai tudo de graça. Então, agradeça ao pessoal que se dispôs a dar mensagem. Ainda tem quem assista. Porque ainda, o cara da loja, geralmente, ele manda passagem, entendeu? Sério? O dono da Tem loja. isso? Opa. Tem uma lá em Orlando que é desse jeito. Manda passagem. Mas essa é em Miami.
Então, Sônia, vai saber se não tem uma filial em Miami, que é de um brasileiro, Eu só tô te perturbando, só tô atrapalhando sua fofoca. Eles mandam, e aí vai ver que falaram assim, ó, a gente manda uma econômica e uma de business. Beleza? Beleza, tudo certo. E Sônia não pagou nem a passagem, nem a hospedagem, e nem o enxoval. Tá certo. Será que não foi um respiro pro casal também, né? Vamos dar um tempo? Né? Exatamente, bem isso, viu? É o que eles falaram, cuida do dinheiro de vocês que a gente cuida do nosso bom. e pronto. Exato. Mas Senta lá, Cláudia. cada uma que parece duas. Bom, vamos voltar aqui e continuar aí as nossas fofocas, viu? Então, encerrou. Encerrou, mas que coisa chata, porque se a pessoa publica e sabe que vive disso e os fãs vão, claro, que vão comentar, isso vai repercutir. Qual o problema da gente, né, perguntar? Eu gostei da última frase. Vocês cuidam do dinheiro de vocês e eu cuido do meu. Mas o dinheiro delas são os internautas que dão, viu? Exatamente. Mas vai separar tudo sempre. Aí um quer comer algo mais gourmet, o outro quer comer o picadinho. Aí como é que vai fazer? Você senta ali na outra mesa e eu sento aqui do lado? Mas que desarmonia desse casal, gente. Vai sempre... Sei não, viu? Que loucura. Bom, eles que se virem. Bom, aqui tem mais uma informação que Justiça manda o goleiro Bruno indenizar o filho com Elisa Samúdio em R$650 mil. A informação é do Notícias na TV. O goleiro Bruno Fernandes Souza foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul a indenizar Bruninho, o filho que teve com Elisa Samúdio. O menino que processou o pai pela morte da mãe vai receber um pagamento no valor de R$650 mil. A criança, por ser menor de idade, é representada pela avó Sônia Moura, com quem ele vive. O Notícias da TV teve acesso à decisão que foi tomada ontem pela Sexta Vara Civil e assinada pelo juiz Deni Luiz Dalla Riva. No documento, o magistrado reforça que o garoto foi privado de conviver com a modelo após ela ter sido assassinada brutalmente e disse na sentença: diante da análise de todas as circunstâncias elencadas, entendo que a fixação da importância de R$500 mil para o autor se revela proporcional e razoável para amenizar o dano moral sofrido. Em outro trecho da decisão, o Bruno também é condenado a pagar danos materiais para o herdeiro, e aí que entra R$150.960 a título de danos materiais na modalidade de lucros cessantes. Assim, junta tudo, R$500 mil com mais os 150 para o Bruninho, R$650 mil, que eu acho pouquíssimo, porque vida não tem preço, né? Bom, vamos fazer o quê, diretor? Fazer o quê? O quê? Faxina na geladeira. O que vai fazer? Faxina. Na geladeira. Olha, tinha um tapete vermelho hoje, já olha, Sônia, Morto outro dia. Morto outro dia, que hoje não teve ninguém. Não teve tapete vermelho. Mas olha quanta ninguém, gente. Muita né? gente. Nossa, tem tudo isso, Vlad. Tem bastante gente, ó. Divide aí. A gente começa com Pantanal. Sai. Já foi, né? Já foi. Tem Simária na geladeira também. Continua. Continua? Continua, não, Simária, tira, tira, né? pra ela Dá viver. uma nova oportunidade. O Lucas Santos, que tá aprontando lá na não, fazenda. eu deixaria ele ainda. Eu também deixo. Geladeira, né? Aham. Tá legal. Nossa, olha, isso aqui é Pantanal e, ó, é cena do Alcides e o Bruno Não, já Gouveia. foi. Já foi. Pode tirar. Pantanal Já tá quase acabando a era. travessia. Exatamente. Bia Miranda e Ingrid O'Hara. Tá, gente. Já foi pode também. sair, né? Nossa, tá louco. Nossa, vocês estão também. Ô. Irã Malfitano. Nossa, Bia, Irã, Nossa. esse povo, eu não tiraria nunca mais da geladeira e nem falaria deles, não. É? É. Nossa, a E Sônia o Irã quase Malfitano? A Sônia Nossa, pegou ranço, pegou ar. É velho essa história. Horrível. Tá quase uma câmera fria, né? Ele sai ou fica, o Não, Irã? vamos tirar todo mundo, que a gente não vai mais falar também. Ah, é? É. Tá, então saiu aqui. A Ingrid... saiu, né? É, então tá, saiu, não tá volta nesse nunca bolo mais. mesmo. Jojo Todinho. Não.
Jojo vai ficar? Não, vai tirar. Vai sair. É, vai sair. Esse povo fica, mas vai. Ah. Entendeu? Olha, Ó, só faz assim, tira tudo. uma câmara Só de põe ar, os de né? Porque hoje. tanta o gente. Irã e o Lucas de novo, ó. Olha, depois dessa tijolada da Sônia Abrão, tira tudo, Não. põe só os de hoje. Tá aqui o tijolo. Qual que você quer, Ó, Sônia? Cláudia Ohana. Ai, ai. Cláudio E Hanna, agora? já tira. Tira, né? Pra tomar um sol também, né? Infelizmente, né? O Thor cachorro já morreu. foi. Eu Piscirico. gostaria também. Piscirico? Ah, é o Da quebra-quebra confusão lá. do quebra-quebra, né? Já foi, né? Já não Já foi? foi. Achando que essa Então, geladeira é do ano passado, hein? É, tá vencida. Samba Trator foi no mesmo dia, ó. Foi do mesmo dia da Mas briga com o vocês- Piscirico. Meu Deus. Nossa, vocês Nós estamos abandonaram a atrasados, geladeira. nós estamos Natan, atrasados. o Natanzinho, Natanzinho Natan? já saiu também. Ô, diretor, daqui a pouco vai aparecer almoço com as estrelas. Tira ou não tira? Olha, tá um De negócio. novo, tadinha da Jojo. a Chiquinha, foi esses dias. Ah, tá. Ai, voltamos à realidade. Voltamos à realidade. Meu Deus. Eu acho que ela deve continuar, Mais um porque pouquinho, ela né? continua dando entrevista e É. fichando todo mundo daquele jeito. O Fernando Zor, Ah, fica. por causa do quê? Da Maiara. Da Maiara. É. Aquela da lista lista bizarra, ideal, né? da mulher É, ideal. mulher ideal. Ele né? fica, ele É. sai. Eu não Ô, sei mais diretor, quem saiu, quem ficou, diretor. Então Ó, vai. a Esse série O bom- Rei da TV Fica Fica. Até na terminar. geladeira. Fica na geladeira. E Eliezer e Vitube que entraram Ah, hoje. fica na agora, né? E Fica. Carlos Imperial sai, E viu? daqui a Tira Carlos pouco Imperial. você foi. repete pra gente quem ficou, Tá bom. tá? Bom, as pessoas, os artistas que ficaram ficaram? na geladeira. Fernando Zor, tá Tá, aqui, o Fernando Zor merecidamente. continua na geladeira. Depois, Lucas Santos, também, Continua. que tá lá em A Fazenda. A Chiquinha, com a história Que da está no Xilindrina Chaves. lá. Sim, E o seriado O Rei da TV. E também. pra fechar, o casal Eliezer e Eliezer. Vitube com Mesmo, essa tem que polêmica ficar do dia. da Do passagem. voo, Deixa da na câmara passagem fria um pouquinho. da grana. Ó, Então, vamos tá passar aí, o final de viu? semana. Na geladeira. Redes sociais, Jean. Sônia, Instagram Jean Rios e eu sempre pergunto se eu posso falar, mas eu falo, né? Falar do Quai também, quem puder me seguir lá, ficarei muito agradecido. Eu falo sobre astrologia lá e também rolo os famosos lá. às vezes. Legal, né? Ei. Muito bom. Mensagens do público, mas antes eu quero mandar um beijo muito carinhoso para Várzea da Roça e para tia Neudes, lá na Bahia, isso? A minha tia mora em São Paulo, mas Tá. ela é fã de carteirinha, como toda a Sim. família. Mas a minha tia te assiste desde a Rádio Capital, te ouve desde a Rádio Capital, ela é fã assídua mesmo, a tia Então, Neudes. beijo para vocês, viu? Obrigada pelo carinho aí. Mensagens. A Carla Val falando o seguinte: chegou a nossa tarde tão animada, adoro vocês. Bom final de semana. A tarde é sua, é show. Eba. Valeu, Aí, Carla. Carla. Bom fim de semana para você também, viu? Próxima. Coloca a Carla no grupo, Vlad, e Já tá aqui, coloca a Carla. Clau Fontolan também. Boa tarde, grupo. Boa tarde. A Globo tá falando tanto dessas Supermanhãs que nada mais é do que uma TV mulher. Então, coloca a Ana Maria Braga no comando, como fazia com a Marília Gabriela, e seguem os quadros. Boa, Viu? Cláudia, Boa. lembrança. Verdade. É por aí mesmo, viu? Eles Tá querem reinventar a certa. roda. É, exatamente. Douglas. Douglas, vamos lá, amo Paola Carosella, mas nada a ver esse projeto que deram para ela, TV Globo. Ela merece um programa solo. também acho, viu? ou ser a apresentadora desse É. aí, pelo menos, né? Já que é um esquenta. Concordo, viu? Tem mais, diretor? Vamos Cida lá. Paiva, Sônia, o personagem da Cássia Kiss deveria se apaixonar por outra mulher e Sim, subir da novela. Seria sim, perfeito. Sim, Maravilhoso. a gente concorda. Eu acho que esse tinha que ser o desfecho da Cidália. Para Cássia Kiss parar de ser tão homofóbica. É, exatamente. Que houve? O que aconteceu? Que foi? Ah, não é possível. Hoje, já, tadinho, já. não tem outra, mas tudo bem. Gente, obrigada pelo carinho, pela companhia durante toda essa semana, todas as tardes. Tenha um ótimo descanso, a gente se vê, se Deus quiser. Segunda, né? Segunda. 3 da tarde. Tchau, gente.